Oi pessoal, tudo bem? No final do ano, alguns amigos me disseram que a meta deles para 2020 é formar sua reserva de emergência. É interessante porque saiu até no jornal Estado de Minas que a principal meta do brasileiro para 2020 é guardar dinheiro. Como eu já disse antes, o melhor investimento para formar sua reserva de emergência é o Tesouro Selic, mas ainda existem muitas dúvidas de como investir nele. Basicamente, você pode investir pelo seu banco ou por uma corretora de valores. A minha indicação é de que você invista através de uma corretora, e nesse vídeo eu vou mostrar o porquê. Eu vou explicar o que são as corretoras, as características das principais corretoras do Brasil, vou mostrar qual corretora que eu uso para operar e responder uma pergunta que é muito comum: o que acontece se a corretora que você estiver usando para investir falir? Uma das coisas mais importantes e difíceis para quem está começando a investir é conseguir largar o seu banco e passar para uma corretora de valores. Normalmente, a justificativa para se manter no banco é a facilidade de ter tudo em um mesmo lugar, e uma mudança desse tipo traz um certo receio. Para mim, o maior problema de você continuar investindo no seu banco é o custo de oportunidade. E o que é isso? Quando a gente toma uma decisão, quando a gente faz uma escolha, obrigatoriamente a gente tem que deixar uma outra escolha de lado. Por exemplo, no Réveillon, você teve que escolher se queria passar na sua casa, se queria passar numa festa ou na praia. Você não podia ir em todos os lugares ao mesmo tempo. E com investimento é a mesma coisa. Você tem que decidir o que você vai fazer com cada parte do seu dinheiro. Você não consegue alocar o mesmo dinheiro em dois investimentos diferentes. Então, aqui entra a sua escolha e o custo de oportunidade. Se você escolher um investimento ruim para o seu dinheiro, você perdeu a oportunidade de colocar em um investimento melhor. Os grandes bancos, tipo Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, fazem pouco esforço para oferecer para os clientes rentabilidades boas. Para vocês terem ideia, alguns bancos desses exigem que você tenha pelo menos R$ 1 milhão investido para te darem 100% do CDI. Você consegue praticamente essa mesma rentabilidade no Tesouro Selic investindo R$ 100. E você consegue até mais do que isso investindo via corretoras, começando com 500 ou R$ 1.000. Uma outra coisa que costuma acontecer com os grandes bancos é colocar os clientes que não têm muita experiência em fundos de investimentos ruins, porque sabe que nenhum cliente vai conferir as taxas de administração e nem nada. Eu vou usar aqui alguns gráficos do site Verius para mostrar alguns fundos que os bancos oferecem para os clientes. Vocês têm que prestar atenção que a linha preta que aparece é a rentabilidade mínima que você deveria aceitar, que é 100% do CDI. Esse primeiro fundo que eu estou colocando aqui é o Santander Inteligente. Sabem quantas pessoas que investem nele? 16 mil pessoas, que tem uma rentabilidade de menos de 30% do CDI. Nesse segundo exemplo é mostrado um fundo de cada grande banco. Você tem aí o Itaú Prêmio com 18 mil pessoas, o Caixa Prático com 15 mil pessoas, o Bradesco Hiperfundo com 300 mil pessoas e o Banco do Brasil Automático com 600 mil pessoas. E o que é comum entre eles? Todos rendem abaixo do CDI. Você pode virar e falar para mim: ah, Breno, eu não tenho conta em nenhum desse banco. Eu tenho Banco do Brasil Estilo, eu tenho Itaú Personalité. Nesse terceiro exemplo, são fundos do Banco do Brasil Estilo e do Itaú Personalité. Eles também rendem abaixo do CDI. Eu não estou falando que os grandes bancos só têm investimentos ruins e nem estou criticando a figura dos gerentes e dos assessores que trabalham nesses bancos. O trabalho deles é vender para os clientes os produtos que os bancos criam, mesmo que não sejam produtos tão interessantes assim para investimento. Todos esses fundos que eu mostrei têm uma coisa em comum, que são as altas taxas de administração. O que o banco vai fazer? Quando você coloca o dinheiro nele, ele vai aplicar no Tesouro Selic ou algum outro investimento de renda fixa e te repassar parte dessa rentabilidade. A outra parte ele vai ficar como lucro para ele. A mesma coisa acontece com os títulos de capitalização. Você coloca o seu dinheiro lá, o banco usa isso para investir e no final te devolve sem rentabilidade nenhuma. Acaba sendo muito mais uma loteria do que um investimento. E por que os bancos não oferecem investimentos melhores? Porque eles estão numa posição muito cômoda. Eles sabem que tem uma infinidade de clientes que não conferem nada, não olham nenhuma taxa. Não faltam casos de bancos convencendo clientes a desistirem de investir no Tesouro Selic para continuar investindo no fundo do banco, pela segurança que ele traz. Isso porque o Tesouro Selic é tido como o investimento mais seguro do Brasil e os próprios bancos investem nele. E só para a gente finalizar essa questão de banco, é muito comum a gente ver notícia desse tipo também, mostrando que os rendimentos dos investimentos de gestores independentes costumam ser melhores do que os dos grandes bancos. Mas afinal, o que é uma corretora de valores? As corretoras são instituições financeiras focadas em investimento, ou seja, basicamente elas funcionam como um banco em que você transfere o seu dinheiro e passa a ter acesso a um leque de investimentos. Uma coisa que é interessante também das corretoras é que elas não te oferecem somente investimentos da corretora, ela oferece também investimentos de outras corretoras, investimentos de alguns bancos e até investimentos internacionais. As diferenças entre as corretoras e os bancos é que as corretoras não te oferecem cartão de débito e crédito, eles não têm caixa eletrônico para você sacar o seu dinheiro e eles não têm agências.
Basicamente, eles funcionam de forma 100% digital, a partir do seu celular ou de um computador. Então, se você não tem cartão, eles não têm agência, como é que você envia dinheiro para uma corretora? Assim que você abre a conta, eles te enviam um número de conta, um número de agência, para você fazer uma transferência de algum outro banco para lá. Um detalhe que é muito importante nas corretoras que visam a segurança é que só você pode enviar dinheiro para sua conta na corretora. Ou seja, a conta do banco que está enviando o dinheiro tem que ter o mesmo CPF da sua conta de corretora. E quando você for resgatar dinheiro da corretora para o banco, também tem que ser para o mesmo CPF. Uma outra pessoa não pode enviar dinheiro para você e nem você pode tirar dinheiro da sua corretora diretamente para uma outra pessoa. Se você até hoje paga para fazer transferência de um banco para o outro, eu recomendo que você comece a pensar em abrir conta em um banco digital. Logo eu vou começar a fazer vídeos sobre eles. Então vamos responder agora a pergunta que mais assusta quando as pessoas vão começar a investir através de corretoras. O que acontece se a corretora falir? Se o seu dinheiro estiver investido em Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, qualquer tipo de investimento, não tem problema nenhum se a sua corretora falir. O que acontece? A corretora funciona só como uma ponte para os seus investimentos. Então, se ela falir, os seus investimentos vão ser transferidos para uma outra corretora e você vai continuar a operar normalmente. Esse procedimento é chamado de transferência de custódia e você pode fazer ele a qualquer momento se você quiser. Se você estiver insatisfeita com a sua corretora e quiser transferir para outra, é só pedir uma transferência de custódia. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o dinheiro que fica no saldo da corretora, que é aquele que não está em nenhuma aplicação financeira. No caso de uma falência, ele não é transferido para uma outra corretora na transferência de custódia. Então, a recomendação geral é que você sempre mantenha um saldo baixo na corretora. Mas existem casos de falências de corretoras? Existem. De vez em quando aparecem notícias de corretoras pequenas com problemas financeiros que acabam indo à falência. Então, o ideal é você escolher uma grande empresa para colocar o seu dinheiro. Então, como que você faz para escolher a sua corretora? No início, quando eu comecei a investir lá em 2009, era bem difícil escolher uma corretora, porque cada uma cobrava uma taxa, cobrava abertura de conta, cobrava mensalidade, você tinha que enviar documento pelo correio. A grande vantagem é que hoje isso acabou. Todas as principais corretoras hoje zeraram as taxas. Eles não cobram mais para você abrir conta, não cobram mais mensalidade, não cobram taxas na maioria dos investimentos e você consegue abrir a conta direto pelo celular em poucos minutos. A maior e mais conhecida corretora do Brasil é a XP Investimentos, seguida pela Rico, que também faz parte do grupo de empresas da XP e cobra taxas um pouco menores para investimentos em ações. Outras corretoras bem famosas no Brasil são a Modal Mais e a Isinvest, que cobram taxas um pouco mais baratas que a XP e a Rico para investimentos em ações. Para quem tem mais foco em investimento em ações, existe a Clear Corretora, que também faz parte do grupo XP e não cobra nada para investimento em ações. O problema é que eles não têm tantos investimentos diferenciados, como CDBs, LCIs e fundos. E por último, a gente pode falar do Banco Inter, que além de ser um banco, ele é uma corretora muito completa, não cobra nada para investimento em ações e tem toda a variedade de outros investimentos. Bom, então vamos colocar isso aqui em números. Todas as corretoras não cobram taxas mais de abertura de conta, de manutenção, de investimento em tesouro, fundos imobiliários, CDBs, LCIs e outros fundos. A diferença fica basicamente no investimento em ações. A Clear e o Banco Inter não cobram nada pelos investimentos. A Modal cobra R$ 2,49 por investimento e a Isinvest R$ 4,99. As mais caras são a Rico, que cobra R$ 10 por investimento, e a XP, que cobra R$ 18,90. Eu optei por abrir duas contas. Eu tenho uma conta na XP que eu uso para os investimentos tipo CDB, LCI, fundos, previdência privada e uma outra conta no Banco Inter para fazer o investimento em ações. E o legal do Banco Inter, igual eu já falei, ele funciona como um banco digital completo. Inclusive, eu uso ele como meu banco principal hoje. Mas uma coisa legal das corretoras é que eles produzem muito material para os clientes. Então, com frequência, a gente recebe relatórios de análise do mercado, as principais notícias, perspectivas futuras. Claro que você não é obrigado a seguir as recomendações deles, mas os textos são legais porque te dão uma ideia de como que está a economia do país e para onde que ela está indo. Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito grande. No próximo eu vou mostrar um passo a passo gravado na tela do celular da abertura de uma conta na XP, a transferência de dinheiro para lá e o primeiro investimento no Tesouro Selic. Então aguardo vocês lá. Um abraço. Tchau.